O seu resultado foi extraordinário. Você entrou fazem 2 meses e você já alcançou o alvo, né? A meta, a gente fala, né? Extraordinário, assim. Parabéns, de verdade. E Charles, me fala sobre o seu produto. O que é o seu produto? O que você ensina? Bom, Jonas, eu sou professor de endodontia, né? Então, na verdade, eu me formei há 34 anos. Então, o meu método, ele mostra desde o início, desde o que é o universo das trincas, né, no mundo, e vem trazendo o aluno com a minha experiência de mais de 20 anos tratando, e eu sei o que deu certo, o que deu errado, faço esse atalho para o aluno, o que eu faria diferente hoje. Então, a gente faz uma reunião de diagnóstico, que eu acho que isso é uma parte muito importante. E Charles, como é que você chegou até nós? Uma colega que eu já tinha vínculo, né? Que é a Luciana, e aí conversei bastante com a Luciana a respeito disso, e eu tive a referência muito boa da Índia. Charles, vamos lá então. Me conte um pouquinho quem que é você e o que você faz atualmente. Bom, Jonas, eu sou professor de endodontia, né? Então, na verdade, eu me formei há 34 anos, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nunca imaginei ir para endodontia, detestava endodontia na graduação, né? A última coisa que eu fazia na minha vida é especialização em endodontia. Especialização em pediatria, quase fui para o lado da pediatria, e fiz especialização, mestrado, doutorado em endodontia, trabalho exclusivamente com endodontia há mais de 20 anos, uma coisa que eu sou apaixonado hoje. Dei aula por 17 anos na graduação em odontologia, numa universidade aqui perto de Santa Maria. Trabalho há 20 anos em pós-graduação, né, de endodontia, e eu já me dedico há muito tempo a ajudar as pessoas, né, ajudar os colegas. Meu dia a dia é esse, né, tentar fazer com que a especialidade seja valorizada através de tudo aquilo que eu adquiri ao longo dos anos, né, parceria com muitas empresas que eu tenho já há muitos anos, e esse é o meu dia a dia, consultório, pós-graduação, cursos de imersão. Muito bom. E até uma curiosidade, Charles, por que você fez a odontologia? Você tem familiares também, dentistas? Não, na verdade, assim, ó, eu tinha até tem uns primos da minha mãe que são dentistas. Meu pai era militar, minha mãe professora, e eu, na verdade, sempre gostei muito da questão manual, né, da questão de trabalhar com manual, né? Eu gostava muito de montar aqueles aeromodelos, todos da época do Revel, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar disso. Então, eu trabalhava dessa forma, assim, eu disse, bom, já que eu gosto do detalhe, sempre fui muito detalhista, quem sabe odontologia, né? E aí que eu fui para odontologia. Não tinha um outro vínculo maior, mas foi por aí. Que bacana, que bacana. Muito bem. E falando aqui do mercado da educação, de mentorias online, em que ano, em que momento assim você falou assim, caramba, meu, eu poderia fazer o que eu já faço aqui no presencial, só que no âmbito online? Olha, isso é interessante, porque faz, acho que talvez uns 8, 10 anos, eu estava atendendo uma paciente no consultório, e ela fazia duas faculdades, fazia, acho que, relações públicas e contabilidade, alguma coisa assim. E eu sempre gostei muito de explicar o procedimento para os pacientes, né? Até antes mesmo de ser professor, alguns perguntavam para mim, é professor? E eu disse, não. Por quê? Não, porque tu gosta de explicar muito, assim, a docência é outra coisa que acabou aparecendo na minha vida, né? Eu não fui atrás da docência. E, então, quando eu estava terminando minha especialização, no último mês, um professor, que era o responsável por toda a endodontia, ele disse assim, Charles, tu gosta, assim, de dar aula? Eu disse, professor, vim fazer especialização pela especialização. Tá, e se eu te convidasse para dar aula? Eu disse, bom, eu tenho que pensar, né? Eu sempre fui muito, muito tímido, tudo. E aí a docência entrou na minha vida. E essa paciente, um dia, disse assim, Charles, tu gosta de explicar, né? Eu disse, é. Ela disse, sabe a coisa que mais tem valor hoje? Eu disse, não, o conhecimento. Tu já tentou passar isso de uma outra forma para as pessoas, tentar, assim, fazer a venda deste conhecimento, porque tem muita gente que precisa disso, né? E tu tá com o teu conhecimento ali, tu não vai conseguir passar para todo mundo, né? E aí isso, né, foi talvez um insight, né, de tentar passar isso para mais pessoas do que eu já passo hoje.
Aí eu comecei a estudar um pouco da questão online, montei um curso online que está postado numa plataforma, mas realmente não me agradou, né? E eu acho que essa questão, por exemplo, que eu gosto muito do presencial, eu não consegui levar para esse curso online, porque ele fica gravado, muitas pessoas não assistem, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que me frustrou um pouco, né? É. Então fazem 8, 10 anos que você entrou para a docência. Para docência, mais tempo. Para docência, desde 2002, 24 anos já de docência. Então, para o mercado online, fazem 8, 10 anos. Menos de 10 anos, uns 2, 3 anos. Legal, legal. E, bom, então, há 2, 3 anos você entrou aqui no online, você criou o seu curso e chegou a fazer algumas vendas, como é que foi isso? Fiz algumas vendas, né? Fiz umas 10 vendas do curso, né? Mas como eu disse, assim, ó, não escalou. Hoje eu sei por quê. Depois que eu entrei para a Info, eu sei por que ele não escalou. Uhum, Também entendi por que aquele modelo de curso me frustrou, né? uhum, E quando a gente lança um produto, não é por uma questão financeira, né? É uma questão de passar o conhecimento, de ajudar alguém. Se essa pessoa não assiste o curso, perde o primeiro sentido, que é o sentido de passar o conhecimento. Então, por mais que eu criei vínculos, né, e tem vários professores do Brasil e até fora do Brasil que também ministraram aula nesse meu curso, ele não teve digamos assim, digamos, uma proporção, né, de vínculos com alunos como eu gostaria. boa. E Charles, como é que você chegou até nós? Na verdade, eu acho que uma maior parte dos que estão dentro da Info foi o Jonas aparecendo no Instagram, né, falando dentista, né, ou profissional que quer trabalhar com isso. E foi dessa forma, né? E eu acabei também conhecendo, né, através da Info, uma colega que eu já tinha vínculo, né, que é a Uhum, Luciana, e aí conversei bastante com a Luciana a respeito disso. Eu tinha também umas outras empresas que eu tinha, né, conversado de certa forma, e eu tive a referência muito boa da Info. Então, eu acabei, né, conversando ali no primeiro bate-papo com o Renan, né, que foi muito, muito atencioso ali e me deixou à vontade, né, para entender todo o processo. Então, isso eu acho que fez muita diferença, porque quando a gente se frustra, né, Jonas, e eu tenho certeza que já deve ter passado por alguns momentos na vida assim também, a gente sempre fica com o pé atrás, o que é natural. E então aquela conversa com o Renan ali, e depois, obviamente, né, continuando dentro do processo da Info, sempre foi a cada dia me dando mais, digamos assim, certeza que eu estava no local certo, né? Um local assim que eu já comprei até alguns cursos com outros profissionais, mas eu me senti mais seguro nesse momento que eu estou. Charles, você se recorda em que mês que você entrou para a Info? Fazem 2 meses, Fazem 2 meses. 2 meses. Então, nós estamos aqui, começo de maio de 2026. Então, você está me dizendo que você entrou ali por volta de Março, se não me mar... engano, foi março. março. É. E como é que foi esse início? O que aconteceu assim, esse primeiro mês, esse segundo mês? Na verdade, assim, ó, nós começamos ali com o Daniel, né, que é o meu, digamos, mentor ali de início, né, Uhum, estrategista, e nós pegamos um curso meu presencial, né, e acabamos a partir dali, né, traçando, né, a mentoria. E foi muito fácil, né, na minha opinião, assim, com toda a questão dos processos que a Info apresenta, né, é muito intuitivo. Então, achei muito, muito fácil cada passo, né? É uhum, claro que depende muito do profissional,
né, se dedicar àquilo ali, né? Não existe mágica, ninguém vai te entregar tudo, né, de bandeja, tem que ter um pouco de empenho, mas quando a gente tem vontade de fazer acontecer, a gente vai lá e faz. Né? Então, acho que foi isso, né? Por isso que acho que foi tão rápido, né? Na minha opinião, foi rápido para atingir todo esse processo. Então, logo o produto já estava pronto. É claro que sempre surge aquela ansiedade, né? De vou lançar, não vou lançar, e como é que a gente faz os primeiros passos, que obviamente tem um pouco de insegurança ainda. Sim. As coisas fluíram muito bem, né? Então, eu estou numa fase agora diferente, né? Fiz muitas vendas, né? Em 2 semanas de lançamento, né? Então, Bom, as coisas estão fluindo muito bem e principalmente a receptividade dos meus alunos, né? Com o modelo, com a proposta, isso para mim é o mais importante. muito bom. O seu resultado foi extraordinário. Você entrou fazem 2 meses e você já alcançou o alvo, né? A meta, a gente fala, né? É extraordinário, assim. Parabéns, de verdade. Obrigado. Muito bom, muito bom. E Charles, me fala sobre o seu produto. O que que é o seu produto? O que que você ensina? Como que é o seu programa? Tem presencial, não tem? Como que é? Precificação? Na verdade, eu já trabalhei com muitas áreas dentro da endodontia, até justamente pela questão da minha parceria com várias empresas. Tá? Então, eu tenho foco na questão da microscopia, por exemplo, né, que eu sou speaker de uma empresa nacional de microscópios. Eu tenho uma empresa que importa equipamentos da China, inclusive essa empresa já me levou para a China em 2023, né, nós ficamos 17 dias na China, conhecendo fábricas, então eu falo sobre ultrassom, então eu tenho vários nichos dentro, né, e desde o ano passado eu tenho uma parceria com uma empresa japonesa, que é a Shufu, que é a segunda maior empresa do Japão né, em material odontológico, de um produto que ele foi criado há 40 anos no Japão para selar trincas e fraturas dentárias. Tá? É um produto que ele é vendido para cimentação de próteses, de pinos, mas idealmente ele foi criado para isso. E eu trato trincas e fraturas há mais de 20 anos, até porque trabalhar com microscópio há mais de 20 anos. Então, quando, né, surgiu esse novo material no Brasil, apesar dele ser antigo, e a parceria com a empresa, eu comecei a montar os cursos por uma necessidade dos profissionais entenderem mais sobre o processo, por mais que eu já faça isso há muito tempo. E eu percebi que realmente existia uma carência. Então, eu já fiz 5 turmas presenciais em São Paulo, 3 turmas presenciais em Porto Alegre, né, quase 100 alunos nisso, e sempre aquela cobrança também, do outro lado. Professor, eu moro longe, professor. Para mim é difícil. Aí uma professora lá de Natal, Charles, vem aqui fazer um curso. Né? Então, nós trabalhamos num país, moramos num país que é continental. É, As pessoas não têm acesso. É difícil. Eu brinco que o círculo funciona ali, é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, pelo menos na odontologia é assim. sim. E fica fora desse eixo, fica difícil, às vezes, fazer né, um curso, um aperfeiçoamento, assim, algo mais específico, né? Uhum. E aí também isso foi mais um motivo, né, de pensar na questão do online, para oportunizar que outros colegas tenham acesso à informação, né, e que possam melhorar os seus processos no dia a dia, de algo que é comum, infelizmente, né, que há 20 anos se tornou mais comum ainda, e como eu brinco, a pandemia foi a cereja no bolo para a questão das trincas e fraturas. Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Então, as pessoas, como eu digo assim, o estresse ele desencadeia de várias formas. Né? Tem gente que fica depressivo, tem pessoas que perdem o cabelo, tem pessoas que têm lesão de pele, cada um somatiza de uma forma. E o apertamento, né, a fratura, ela vem com isso também, além de outros processos, né? Então, o meu produto trabalha justamente com isso, né? É um produto que ele tem um valor de R$ 8.000, né?
à vista a gente faz R$ 7.000, e ele é uma mentoria de 6 meses, onde nesses 6 meses eu garanto em 60 dias que o aluno que é dedicado, que ele entende todo o processo, que é muito mais do que comprar um material e usar. É muito mais complexo que isso. Tratar trincas e fraturas não é, comprei um material, eu tenho dinheiro, eu compro o material, eu resolvo. Não é assim, infelizmente. Senão a gente vai se frustrar, inclusive, com o material. Uhum. Então, o meu método, ele mostra desde o início, desde o que é o universo das trincas, né, no mundo, através de artigos, obviamente, do embasamento da literatura, e vem trazendo o aluno com a minha experiência de mais de 20 anos tratando, e eu sei o que deu certo, o que deu errado, né, e aí eu faço esse atalho para o aluno, não faz isso porque não vai dar certo, né, mostro aquilo que deu errado comigo, o que eu faria diferente hoje, o que ele pode no dia a dia dele melhorar de processos. Então a gente faz uma reunião de diagnóstico, que eu acho que isso é uma parte muito importante, que é assim, como é que tu trabalha, Jonas, no consultório hoje? Eu tenho isso, tenho aquilo. Jonas, tu tem uma lupa? Não. Então vamos tentar comprar uma lupa. Eu tenho muita vontade, professor, de comprar um microscópio. Beleza. Como eu tenho parceria com muitas empresas, eu também posso, de certa forma, te ajudar a fazer isso, a escolher qual é o melhor material, qual é o melhor equipamento. Então, essa reunião de diagnóstico é para isso. E não é só a questão da teoria. Eu quero te ajudar no teu processo do dia a dia a melhorar. Tá? E eu garanto que em 60 dias o aluno já tem condição de, principalmente, diagnosticar de uma forma mais correta, porque tem muitos dentes sendo removidos sem necessidade. Isso é triste, mas é realidade, por falta de conhecimento. Então, meu produto trabalha com isso. Então, nesses 6 meses, com as reuniões quinzenais, com todo o material de apoio, PDF, aulas que estão lá na plataforma, no LeadPass, ele vai ter condição de se sentir muito mais seguro, de resolver mais casos, de agregar valor ao seu produto, porque isso também agrega valor ao produto. Né? Então, o meu processo é esse. Legal. E você vende, ô Charles, para especialista, para outro especialista na endodontia. Normalmente, Jonas, são especialistas, porque são profissionais que já vivenciam isso no dia a dia. Uhum. É focado mais na endodontia, por quê? Porque a maior parte dos processos, né, são visualizados, às vezes, pelo endodontista. Uhum. Mas eu já tive em cursos meus, tá, profissionais da dentística, profissionais da implantodontia, que não querem remover dentes sem necessidade de colocar implante, né? Porque o implante também pode falhar, inclusive falha mais do que o próprio dente. Uhum. A literatura mostra isso. Então, normalmente são endodontistas, tá? Mas como eu digo, ele é um produto que ele pode ser consumido por qualquer profissional, tá? Inclusive, a última venda que eu fiz foi para um colega que faz implantodontia, que faz periodontia no seu dia a dia. Ele, inclusive, quando eu conheci ele, ele disse assim, professor, não gosto de endodontia, mas depois da tua aula comecei a gostar um pouquinho mais. Né? Ele me assistiu numa palestra lá em São Paulo e ele disse, eu comecei a gostar um pouquinho mais. E ele comprou o produto. Que legal, que legal, que legal. E Charles, se você pudesse passar um conselho, veja só, imagina que está agora, neste exato momento, um dentista te assistindo aqui, falando assim, caramba, meu, eu também tenho um conhecimento bacana, poderia passar ele adiante, criar um curso também, uma mentoria, mas eu tenho insegurança, tenho medo de fazer isso, que é o que todo mundo tem, né? O que você passaria, Charles, de conselho para este outro profissional? Olha, Jonas, eu acho o seguinte, eu já tenho algum tempo de estrada e eu digo assim, a zona de conforto é conforto, né? Então, se tu não quiseres fazer o mesmo sempre, saia da zona de conforto, né? Não tenha medo. Tá? Se der errado a primeira vez, não desista. Tá? Se o teu objetivo é aquele, né, e eu acho que no meio digital o objetivo, eu acho que todo mundo tem capacidade
né, de produzir um bom conteúdo, né, com ética, com responsabilidade. Eu acho que todo profissional tem condição de fazer isso se ele quiser. Então, não tenha medo, se der errado a primeira vez, né, eu já faz algum tempo que eu venho insistindo, né, agora eu tenho o resultado. Isso não pode ter imediatismo, né? O imediatismo não funciona. Pense a longo prazo, né? Construa, né, o seu produto para ajudar alguém, né? Esse é o objetivo, né? O conhecimento ele tem que ser expandido. Então, o profissional que tiver vontade, que ele realmente ele se dedique àquilo, né? Que ele tenha um pouco de paciência, que ele consiga, né, uma empresa como a Infocrescimento que dê suporte para ele, porque eu acho que da mesma forma que a gente ajuda o aluno, né, no dia a dia, ou o colega no dia a dia, é justamente saber o que dá certo e o que dá errado, né? Eu acho que a Infocrescimento ela tem um produto, né, de excelência porque ela já, né, conseguiu mapear esses pontos que são importantes. Então, eu acho que tem que se dedicar, né, e todo mundo vai ter sucesso desde que o seu produto seja bem escolhido, né, bem lapidado e para passar o conhecimento adiante. Boa, boa, Charles. Uma coisa que eu sempre falo, todo mentor tem um mentor. Todos nós temos. Todos nós temos. Eu tenho Sempre vários tivemos. também. É, Então, legal. Muito obrigado, Charles.